Boa noite, obrigado pela sua presença, Deus nos abençoe e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Convidamos a você a nos acompanhar em nossas redes sociais, nós temos no YouTube, também nós temos no Facebook. No YouTube você pode se inscrever e ativar o sininho para receber sempre os vídeos novos que nós reproduzimos. Acompanhe a nossa programação tanto no YouTube quanto no Face aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite. Domingo pela manhã nós temos culto às 8 horas da manhã e à noite nós temos às 18h30. Também nós temos o Clubinho Vida com Jesus. Você vai assistir o canal Abreu Luana, é uma programação também da Igreja Batista do bairro Compensa 2. A nossa igreja ela está situada na rua Xavier Marques 296, no bairro da Compensa 2. Se você quiser nos conhecer, é só chegar até lá, você será bem recebido. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 58, versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor: Desvia-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então, a primeira consequência que vamos falar aqui sobre a vida do homem após ele ter pecado, essas consequências na vida dele, é que as faculdades mentais e espirituais elas estão corrompidas totalmente. Isso por quê? Porque o pecado atingiu todo o ser humano. O pecado, quando atingiu, ele corrompeu essas faculdades do homem. Então, nada escapa do homem. Então, houve uma separação do homem e Deus. Antes, as faculdades do homem, tanto mentais e espirituais, eram perfeitas. Elas estavam em seu estado de perfeição, porque não conhecia o pecado. Mas a partir do momento que o homem pecou, então ele se separou de Deus, o homem ele perdeu a comunhão com Deus, isso significa morte espiritual. Por isso o homem não pode agradar a Deus. E a única maneira que ele pode agradar a Deus é através do novo nascimento. E o novo nascimento ele só acontece pelo poder divino. É obra do Espírito Santo agindo na vida do homem para que ele entenda o seu estado espiritual que se encontra longe de Deus, que ele precisa voltar-se para Deus e que ele está totalmente corrompido. Segunda característica que nós vamos ver aqui, ou consequência do pecado na vida do homem, é que devido à corrupção da retidão, das faculdades mentais e espirituais, aos olhos de Deus, toda a obra humana, apesar de aparentemente ser reta, é corrompida em sua essência. O profeta Isaías, ele nos diz isso, ele nos vai dizer lá em Isaías, capítulo 64, vamos ver aqui, Isaías 64, versículo 6, que nos diz as sagradas Escrituras. Isaías 64 e 6 diz assim a palavra do Senhor: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a flor, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, Isaías ele está mostrando aqui uma das coisas muito importantes para que nós saibamos qual é o estado nosso e que ninguém escapou do pecado, ninguém escapa da corrupção. Então, essa segunda consequência do pecado que nós estamos falando nessa noite para você é que o homem é corrompido em sua essência, né? Na essência dele é corrompido. Então, mesmo que muitas das vezes ele procure fazer obras bonitas, algo bom, mas o Isaías diz que mesmo assim, aos olhos dos homens, isso se parece reta,
mas aos olhos de Deus não é reta. Por quê? Por que não é considerado com retidão? Porque o homem está corrompido em sua essência. Então aqui ele não pode produzir nada de bom para que ele possa encontrar a vida eterna. Ele não pode produzir nada que agrade a Deus, porque ele está morto espiritualmente, porque ele está corrompido. E essa corrupção faz com que ele só produza coisas más, coisas ruins, coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, coisas que desagradam a Deus. Isaías está dizendo que é assim o homem. Ninguém escapou. Nós precisamos de Jesus Cristo. E nós precisamos a cada dia de estar sob a dependência total do Espírito Santo. Então, Isaías diz que mesmo assim as obras do homem são corrompidas. A terceira consequência do pecado na vida do homem é que a consciência humana está corrompida. A consciência humana está corrompida pelo pecado. Então, o pecado corrompeu a consciência humana. Antes ele não estava corrompido, mas após o pecado ele foi corrompido. Então, todo o indivíduo ainda é consciente da existência de Deus, o Criador. Todo ser humano ele tem essa consciência da existência de Deus, o Criador. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 1, 18 a 22, ele nos mostra ali que o homem tem consciência de Deus, que o homem sabe que Deus existe. Mesmo aquele que diz que Deus não existe, também ele está mostrando uma consciência corrompida, confirmando o que a Bíblia diz e o que Deus diz. E então ele está dizendo inconscientemente também que Deus existe, porque a Bíblia diz que ele iria negar também a Deus. Então ele iria negar o seu Criador. Mas está na consciência do homem, está na consciência dele que existe um Criador. Alguém que criou esse universo, alguém que deu vida a tudo que existe nesse mundo que Deus criou. Nada pode existir sem que Deus não tenha criado, e nada pode existir sem o poder de Deus, pois ele sustenta todas as coisas, e todas as coisas contribuem para a glória e honra de Deus. A natureza, ela mostra que Deus existe. A natureza, ela revela a existência de um Criador, e esse Criador é Deus. Portanto, amigos, isso aqui, essas três consequências do pecado na vida do homem, que corrompeu, que deixou ele destituído longe da presença de Deus, já nasce corrompido, suas faculdades mentais e espirituais corrompidas, e toda obra que ele faça para querer agradar a Deus, para ganhar salvação, está corrompida, está reprovada por Deus. Então lembre-se bem, que para ele voltar-se para Deus, ele precisa nascer de novo, e um novo nascimento só se dá pelo poder de Deus, pelo poder divino, é obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Então você pode nessa noite meditar nisso, voltar-se para Deus, faça uma análise da sua vida e veja o quanto Deus é misericordioso e bondoso, que oferece salvação a você. Ele oferece essa oportunidade para que você volte para Ele, e você tenha nele a vida eterna. Muito obrigado, que Deus abençoe a você. Até a próxima quarta-feira. A graça do Senhor Jesus seja com todos.